Primeiro, vamos conhecer o projeto Idosos Goiânia. Cientistas da UFG acompanharam centenas de pacientes do SUS na capital de Goiás para saber como está a saúde deles na terceira idade. Tudo começou em 2008. Na época, 418 idosos atendidos pelo SUS foram observados pelos pesquisadores. As professoras da UFG, Érica, da Faculdade de Medicina, e Valéria, da Faculdade de Enfermagem, são coordenadoras do projeto. O objetivo primário dele foi avaliar as condições de saúde gerais dos idosos, estado nutricional e alguns marcadores nutricionais, de saúde desses idosos, acima de 60 anos. Então a gente consegue capturar a realidade de saúde dos idosos aqui do nosso município de Goiânia, dentro da infraestrutura que a gente tem do Sistema Único de Saúde, as condições de vida, qualidade de vida, condições sociais, porque tudo isso foi levantado. Nessa etapa ainda em 2008 nós fizemos uma seleção dos idosos proporcional aos distritos sanitários de Goiânia, que são micro-regiões do município de saúde, e nós fizemos um sorteio, eles foram selecionados aleatoriamente e nós fizemos entrevista em domicílio. E tinha uma outra etapa em que eram feitas medidas de peso, altura, pressão arterial, e finalizada essa etapa, a gente procedia toda a análise dos dados. A média de idade em geral é de 70 a 72 anos e o perfil geral de saúde acompanha mais ou menos o perfil de saúde do Brasil. Em consumo de muitos medicamentos, em torno de 36% desses idosos consumiam 5 ou mais medicamentos e aproximadamente 40% tinha até 3 morbidades. Então, é um perfil de doenças crônicas, que ele é vivido em outros cenários nacionais também. E além disso, a gente teve uma baixa prevalência de atividade física, ou seja, os idosos eles eram mais sedentários, porém a gente teve uma baixa prevalência de tabagismo, que é inclusive um dos indicadores no Brasil que mais diminui ao longo dos anos. Essas informações são dos idosos em 2008. 10 anos depois, em 2018 e início de 2019, os pesquisadores voltaram a falar com eles para saber como ficou a saúde de lá para cá e comparar os dados coletados. Então a gente abordava o idoso da seguinte forma: se ele lembrava que ele tinha participado do projeto em 2008 e que 10 anos depois ele tinha sido selecionado novamente para participar do projeto. Então, os idosos que aceitavam participar do projeto em 2019 de novo, primeiramente a gente realizava uma entrevista em domicílio. Eram perguntas sobre aspectos gerais da saúde dele. Depois disso, eram marcados exames para realizar na Faculdade de Nutrição e Enfermagem. No dia do exame, o exame começava às 7 horas da manhã. Às 6 horas, tinha uma equipe de pesquisadores que, com uma van, passava no setor e buscava todos os idosos daquele setor que iam fazer o exame naquele dia. Ainda está no início a análise dos dados conseguidos nesse novo contato com os idosos, mas já se sabe que 145 dos participantes da pesquisa faleceram no período de 2008 a 2019. 35% das mortes foram causadas por doenças cardiovasculares, a maioria. A segunda principal causa foi o câncer e a terceira foram questões respiratórias. Entre os idosos que continuaram na segunda fase da pesquisa, a média de idade é de 79 anos e a maioria, mais de 65%, é feminina. 70% desses idosos têm hipertensão, quase 40% têm diabetes e a metade está acima do peso. E dessa observação, o que chamou a atenção, professora? O que chamou a atenção foi a alta taxa de doenças crônicas dos nossos idosos, alta prevalência de hipertensão, de diabetes, de obesidade, Então a gente às vezes tem a ideia que o idoso é desnutrido, é magrinho, mas hoje em dia, com a mudança, que a gente chama transição nutricional, até os idosos mudou um pouco o jeito de se alimentar. E com isso, os fatores de risco cardiovasculares também cresceram bastante. Nesse levantamento agora de 2018, a principal causa de mortalidade foi as doenças cardiovasculares, porque os idosos estão mais obesos,
estão mais sedentários, estão se alimentando de uma forma pior. A gente tem até um artigo que foi publicado que a gente avaliou um dos marcadores assim, da qualidade da dieta, da alimentação, que é o consumo de frutas e verduras, que é usado inclusive em parâmetros de pesquisas internacionais. E os nossos idosos têm um baixo consumo de frutas e verduras no seu dia a dia, entendeu? Que é também um fator de risco para as doenças cardiovasculares. E esses alimentos já é comprovado que são fatores protetores para câncer, que é outra enfermidade que está aumentando bastante e que impactou nessa taxa de mortalidade dos idosos. Outra observação da pesquisa foi de que 45% dos idosos passaram a consumir medicamentos considerados inapropriados, porque têm maior potencial de gerar reações adversas do que de trazer benefícios. São ansiolíticos, relaxantes musculares e anti-inflamatórios, por exemplo. O que a gente sabe por meio de outros estudos é esse cenário, né, que a gente tem uma alta carga de doenças e de consumo de medicamentos em idosos, se dá em parte, né, pelo comportamento que ele tem ao longo da vida. Então ele não tem essas condições a partir dos 60 anos. Essas condições elas são desenvolvidas ao longo da vida, porque a gente está envelhecendo constantemente. Além de conhecer a saúde dos idosos na capital de Goiás, o projeto também ajuda a formar profissionais especializados, da graduação até o doutorado. A pesquisa de mestrado da Cristina, por exemplo, é sobre a massa muscular dos idosos. A nossa composição corporal ela tem 3 compartimentos, que se dividem em massa muscular, a massa de gordura e a massa óssea. Então, assim, no meu mestrado eu vou estudar a perda da massa muscular nesses 10 anos. E se essa perda de massa muscular, ela impacta nas condições de saúde desses idosos, como, por exemplo, hospitalização, quedas, número de fraturas e até na mortalidade. Professora, como é que esse projeto pode contribuir para políticas públicas? Em Goiânia, nós temos vários diferentes estudos com idosos, né? Esse estudo ele se diferencia porque ele é com amostras de usuários do SUS, né? E porque ele tem uma base populacional. Então, isso permite que a gente faça inferências, né, para a população que são importantes para a tomada de decisão na prática clínica e também no âmbito da gestão. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque assim, eu fiquei um ano em Londres estudando a corte de envelhecimento da Inglaterra, né, uma amostra de idosos da Inglaterra todinha. E assim, me saltou aos olhos, assim, a nossa taxa de mortalidade em 10 anos de segmento muito maior que da Inglaterra, ou seja, as questões sociais, da assistência à saúde e da qualidade de vida que realmente impactam muito. Então, o nosso Brasil, o nosso sistema de saúde tem que ter um olhar mais atencioso para o idoso. E os idosos aqui, a partir de determinado momento, eles se sentem idosos, como se estivessem no final da vida. Não pode, gente. É momento de viver e ser feliz ainda no envelhecimento. Então precisamos viver mais, sair para fora da toca, da casa, né, para ter mais qualidade de vida. Tudo depende também da energia.